Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do canal Amor Cristalino. Sempre eu, produtores, eu, Alisson, e a Kelinha também. Kelinha, dá um oi aí pro pessoal aí. E saudade de fazer mais um bate-papo, que a gente estava aqui entregando as mensagens. Mais uma vez, feliz por fazer esse bate-papo aqui. E hoje o nosso tema vai ser papo livre, né? A gente vai entrando aí nos temas, né, referentes à espiritualidade, referentes à vida prática, mas de modo geral a gente vai falar sobre, né, os 5 sentidos, para a gente tomar cuidado, né? O que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? Falar um pouquinho sobre as fases da vida, né? Infância, velhice, conversar um pouco, que cada fase tem que ser vivida com calma, e cada fase tem que estar dentro da sua caixinha, né? Não adianta a criança querer ser adolescente, né? A pessoa idosa negar, né, a velhice, dá para envelhecer com dignidade, com felicidade, né? Isso é totalmente possível. Então eu gostaria, Alisson, que você fizesse a prece inicial para a gente Com bater um papo legal certeza, aí, falando de acordo com a com espiritualidade, tá certeza. bom? Até deixei para a gente fazer a prece agora gravando, né? Para que a gente tivesse realmente cumprindo com esse requisito de sempre fazer um trabalho edificante, fazer uma prece no início, né? É a recomendação não só para trabalhos espirituais, mas sempre fazer um trabalho, vai fazer algum trabalho, faz uma prece. Tem coisa melhor do que se utilizar e estar em boa companhia. Então vamos lá. Todos fechem os olhos, se for possível, nesse momento, e vamos pensar em Deus, nos conectar a essa energia maravilhosa do Pai que nos ama. E vamos pedir que essa energia maravilhosa do Pai infunda-se em nós e abençoe todo o nosso ambiente, nossa casa. E encha a nossa família, nossos familiares, as crianças, os jovens, os pais, os idosos, todas as pessoas que são queridas nossas também com esse amor, pensando que todos estão bem, felizes e alegres. Que encha os corações de todos. E que este ambiente agora, nosso bate-papo, e a casa das pessoas que estão ouvindo nossas vozes, possa se iluminar também por conteúdos edificantes que melhorem a qualidade de vida de cada um. Que nossa boca, nossos sentimentos e nossas ações aqui neste momento sejam pautadas unicamente pelo bem, pelo amor e pelo crescimento moral, físico, intelectual, de, de tudo. Possamos ser agentes que trabalhem pela evolução, pela marcha do progresso universal do mundo. Obrigado pela oportunidade, Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja, coisa boa, a gente tá aqui, né, batendo um papo. E realmente, né, tomando o nosso assunto, né, o que tem ocupado os nossos sentidos, né, o que agrada o nosso paladar, nosso tato, o que agrada os nossos ouvidos, a nossa visão, né, o que tem na nossa memória, porque eu considero a memória um sentido. As pessoas que têm Alzheimer, né, têm dificuldade com isso, né, e outras demências também. Então eu considero um sentido também o que eu guardo lá nos meus arquivos, né, de memória. Ok. O que eu prefiro guardar e o que eu prefiro esquecer. Então a gente precisa cuidar com isso. A espiritualidade nos orienta muito sobre isso, né, eu já estou sentindo a presença dos nossos amigos aqui, né, e aos poucos eu vou conversando, a mente vai se aclarando e a gente vai interagindo com eles também, né, que sempre tem nos orientado aqui. Então a gente precisa cuidar muito, porque hoje a gente está no tempo do nada a ver. Ah, nada a ver eu escutar só essa música aqui. Ah, nada a ver eu ver só esse filme aqui. Ah, nada a ver, é só essa roupa. Eu não tô dizendo pra gente ser chato, eu não tô dizendo assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, não é bem assim, né? A gente tá na Terra, a gente é ser humano, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Pra cada coisa ficar em seu lugar, para as coisas não saírem do limite. É claro que numa igreja eu vou estar diferente do que eu tô numa praia, né? Numa praia eu vou colocar uma roupa de banho, né? Mas ela precisa ser tão cavada, né? Precisa ter tanto apelo, porque hoje em dia tanto apelo sexual, porque tanto apelo para violência,
né? Por que que as séries mais vistas são as séries que têm mais sexo e mais violência? Essa é a questão, né? Por que tanto enaltecer essas coisas? Você vê só jornal que, ao invés de colocar ali a notícia geral para todo mundo, notícias, né, do mundo, enfim, para ver como é que estão as coisas, pega ali um jornal sensacionalista que fica 2 horas, 1 hora e meia, espremendo um caso que não tem mais o que tirar, né, do fulaninho que deu a facada na fulaninha e escondeu o corpo. Isso é uma coisa ali que acontece, mas é uma coisa particular, não tem por que espremer tanto aquele caso. Então são coisas assim, mas por que tá assim, né? Por que que as pessoas escutam, né, mais canais de opinião atacando outras pessoas do que canais de espiritualidade, ou de culinária, ou de arte? A sociedade em geral, nós em geral, precisamos ter um gosto melhor, né? Se essas coisas vendem, não é culpa do sistema, da sociedade. O sistema e a sociedade, eles oferecem aquilo que a maioria consome. Então, se a maioria consome lixo, como a gente estava falando sobre as músicas, antes da gente entrar no bate-papo aqui, a respeito das músicas que estão muito pornográficas. Tudo bem, eu falar de sensualidade é uma coisa normal, ela existe, ela tá aí, né? É uma coisa do ser humano. Mas por que que hoje em dia precisa ser tão escrachado, precisa ser tão vulgar, precisa ser tão nojento, né? Desconfortante. Tem músicas que elas falam de uma forma muito desconfortante. A gente viu essa polêmica do Ítalo Santos ali, né, com a questão do canal dele, desvirtuando as crianças, mas isso já vem lá do tempo do El Chan, isso já vem lá do tempo da boquinha da garrafa, e as pessoas foram aceitando, essas coisas foram entrando, né, nas casas das pessoas e ninguém protestou. Então, assim, é muita hipocrisia falar só do que está acontecendo hoje, sendo que a adultização das crianças é muito mais antiga, né? Desde os anos 80 já, desde os anos 90. Então, assim, é preciso a gente pegar e olhar com olhar um pouco mais prudente dessas coisas, né? O que os adultos estão conversando na frente das crianças? Hoje se briga na frente de crianças. O casal não diz assim, amor, vamos lá pro quarto que a gente precisa conversar. Não espera as crianças dormir e depois discute, né? Fala-se besteira, conta-se piadas, né, pornográficas na frente de criança. Aonde? Em festa de família, em churrasco. Antes os mais velhos diziam, olha, toma cuidado que tem pé descalço aqui. Hoje não se tem esse cuidado. Então, assim, não é culpa só do sistema. O sistema está oferecendo aquilo que a gente está aceitando, aquilo que a gente está gostando. E a religião, ela não é uma coisa obrigatória, mas ela nos protege disso aí. Porque existem hinos, existem conceitos de moral, né? Existe o evangelho, que é a moral realmente pura, né? Não é uma questão só de moralismo, porque o moralismo, ele é uma máscara também. A pessoa, ela é moral, mas ela tem uma vida dupla. Então, isso mais faz mal do que bem, né? Isso aí não faz bem. Mas a moral pura mesmo, se você não tem nenhum caminho religioso, fica mais difícil se defender. Porque aí você não tem um norte, né? Então, é muito bacana ter uma vertente espiritual. Isso faz muito bem. Mal não vai fazer, né? A pessoa ter um caminho para escolher, para falar com Deus, né? Para falar com as altas hierarquias, existem anjos, arcanjos, né? Seres que nos ajudam. Né? Mas se a pessoa não tem esse hábito, porque tudo é um hábito, né? Assim como fazer exercício, a intuição, ela também desperta pelo exercício. E é pela intuição que a espiritualidade fala com a gente, né? Então, se eu não uso a minha intuição, como explica o mestre Sananda, né, ele fala com a gente bastante sobre, se eu não exercito, se eu não escuto a minha intuição, ela vai ficar bem fraquinha. Se eu escuto ela sempre, ela vai se tornando cada vez mais forte, né? E isso acontece com tudo, tudo é prática. O meu mundo mental também. Se eu treino a minha imaginação, né, na fila do banco, se eu não fico xingando porque tá demorando, mas se eu aproveito para imaginar o que eu quero para mim, eu vou projetando aquilo que eu quero. Ontem eu fiz isso, eu acordei muito de madrugada mesmo. E aí eu comecei a imaginar, eu pensei, cara, eu não tenho nada para fazer aqui, não tô conseguindo dormir. Legal. Ao invés de reclamar, né, eu vou aproveitar para imaginar.
E eu estava projetando mentalmente coisas que eu quero para mim, para os meus filhos, porque eu sei que se a gente imaginar com vontade, aquilo vem, né? Exercitando. Então, é preciso que a gente exercite a imaginação, exercite a intuição. Tá todo mundo focado na academia, Isso, parabéns, né? Ter cuidado do com corpo certeza. físico, as pessoas estão olhando mais para a ecologia, estão olhando mais para Verdade. a alimentação, coisa que não se olhava antes, né? Tem muitas ONGs protegendo os animais, então tem muita coisa boa acontecendo também, né? Não é só a questão negativa. Tem muita coisa no nosso planeta assim, ó, que o olhar para proteger os deficientes, os negros, as mulheres, então tem muitas bandeiras que estão sendo erguidas que são maravilhosas. Quando não vira militância também, né? Porque precisa ser defendida a bandeira com prudência também. Para não virar aquela coisa de, eu sou uma pessoa negra, eu vou fazer o que eu quero, e se a pessoa brigar comigo, eu vou alegar que é racismo. Tem isso também. Então a gente precisa ser muito criterioso em todas as questões e defender com legitimidade, né? Defender realmente aquela causa com carinho, sem pretensão, né? As causas religiosas também, porque quando vira uma máscara, faz mais mal do que bem, né? E a legitimidade, ela tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Porque se eu uso os meus sentidos para ver coisas de qualidade, eu vou ser legítima em tudo. Agora, se eu uso os meus sentidos para ver coisas que não são legítimas, eu vou ser hipócrita. E aí acontece que, Sim. no meio religioso, tem que tomar um outro cuidado. Porque aí, às vezes, a pessoa tem os sentidos pervertidos, mas aí na frente da sociedade religiosa em que ela está inserida, ela é politicamente correta. Então, esse não é o caminho. A gente está falando para não ser radical, né? Mas, ao mesmo tempo, também ser prudente, né? E não ser radical e ser flexível. É claro que numa festa de ano Alimento? novo, né, numa festa de aniversário, eu vou estar vestida Agora diferente do que eu voltou. vou num ambiente Agora voltou. religioso. Com Mas sempre uns 10 segundos. Bora. Perfeito. que as outras. Não é para despertar Tem. desnecessariamente a atenção dos E homens. é Oi, um tá assunto me bem ouvindo? legal de gente começar isso aí, porque abre um leque de Ah, tá. situação, né? Nas cartas ali, eu vou trazer uma parte aqui Ah, que eu já ficou estava fora aí, até mas aqui eu tô abrindo, te que é a ouvindo bem, parte do tá? livro dos Espíritos, já Tô que te também ouvindo vai bem, contribuir bastante. graças a Deus. Você tem alguma Olha só, menção das cartas de Cristo primeiramente, quanto a esse a assunto de a gente respeito? se alimentar, o que se alimenta, não só do que entra pela boca, mas o que nós vemos e ouvimos, né? Tudo vai alimentando nossa consciência e vai criando a nossa própria realidade através daquilo que nós estamos pensando, sentindo, fazendo, né? Vai determinando os nossos amanhãs. Então nós criamos a própria realidade. Olha só como é legal. Nas cartas de Cristo, usei um pouco aqui a inteligência artificial para trazer alguns temas aqui que eu fui digitando, e ela já vai resumindo nos tópicos aqui, que é uma ferramenta muito boa para fazer estudo. Então eu jogo o livro ali, o tema que eu quero, eu coloco o código, né, o tema, vou escrevendo ali, o que ele quer que eu extraia do texto, e ele extrai de uma forma resumida que amplia. Mas claro, é muito bom para quem lê e depois estuda dessa forma, também é muito bom. Vamos lá. Aqui ele trouxe a mente como criadora da realidade, que era o que eu queria trazer. E na primeira carta, já no início, uma das mensagens que ele já traz, logo na primeira carta, nas primeiras folhas, é o seguinte: ele diz, eu quero que vocês entendam muito bem uma coisa. E ele diz, ponto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então isso aqui já é incrivelmente de você raciocinar uma frase, que nós somos inteiramente responsáveis por tudo que vem de experiência na nossa vida pessoal. É a nossa consciência que traz para nós o bem ou o mal. Tudo que acontece de bem ou de mal foi atraído por nós mesmos. Né? E aí, olha só, pensando nisso, imagine. A imaginação mórbida de algumas pessoas agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo, criando uma consciência humana global, similar à delas mesmas. Então,
o que a Kelinha estava contando, e agora abrindo, trazendo para as cartas, ele está falando que essa consciência do ego das pessoas, com parte de sexualidade em excesso, músicas em situação bem imorais, né? Conteúdos que a pessoa sabe que são muito sujos, né? E nojentos. Essas pessoas que estão alimentando isso na imaginação, que a imaginação, como a Kelinha falou agora por último também, faz as coisas se materializarem usando o poder imaginativo, o conjunto de pessoas que está alimentando-se com isso está criando mais disso. E aí isso acaba se tornando visível, acessível a qualquer pessoa. Então, se eu sou uma criança, eu vou ligar uma televisão, está acessível. Por quê? Porque as pessoas imaginaram tanto esses conteúdos promíscuos e coisas não edificantes e imorais, que hoje elas se têm um monte. Você não precisa mais ter que restringir, porque ela faz parte. Você tem que blindar as pessoas a não escolherem isso, porque agora já faz parte da realidade. Se você vai jogar um jogo online, por exemplo, que eu estava até conversando com a Kelinha, você vai ter ali crianças, você vai ter adolescentes, você vai ter pessoas adultas, até idosos jogando. E jogos online é uma das coisas que podem entrar as pessoas aos milhares, aos milhões, jogando e se comunicando. E o que você, se você participa desse meio, você sabe o quanto você escuta lá de coisas contrárias ao Evangelho de Jesus, né? Contrárias aos bons costumes, às coisas edificantes, a um linguajar decente, de algo produtivo, de respeito pelo próximo. Você escuta palavrão, você escuta música promissa, você escuta as pessoas falando num tom com as outras, com inteira violência, nem conhece quem é a pessoa que está do outro lado, é xingamento, é palavrão, é discussão, é uma coisa bem complicada. Então isso está se tornando, como diz aqui, uma infecção mental, contagiosa, né? Que aqui ele diz que foi para o cinema, foi para o teatro, foi para os jogos, foi para a internet, foi para a televisão, foi para a rádio, foi para tudo quanto é lugar. Mas isso tudo nasceu na imaginação das pessoas que criaram essa realidade apresentando hoje, no século XXI, dessa forma, tão exposto, né? Tudo nasceu da consciência pessoal das pessoas, que hoje se mostrou isso. Isso pode ser algo? Pode falar. Certo, certo. E é importante ressaltar também que o que a gente está falando aqui não é para gente recriminar outras pessoas. Teve uma mensagem fresca que a gente teve ali que eu acho que já foi pro ar, a da Laila Nadib, né? É um espírito árabe, e ela falou justo para a gente tomar cuidado com o que? Se eu acho que uma coisa não é adequada, eu tenho que primeiro não praticar, não ouvir, não ver, e depois eu ofertar uma coisa melhor. Não adianta eu apontar o dedo para o Alisson e dizer, olha, você está ouvindo isso, não pode, você está fazendo isso, não pode. Então eu preciso mais exemplificar do que criticar. O que a gente está falando aqui? Sempre contra as músicas, a violência, a sensualidade. A gente nunca vai atacar alguém, porque isso não traz o melhor. Muito pelo contrário, a gente vai estar semelhante aos canais de opinião que atacam outras pessoas. A violência é errado. A desonestidade é errado. Pessoas são pessoas e todas vão progredir. Todas elas vão evoluir. Né? A gente também ainda não alcançou a perfeição, né? E a gente ainda está no caminho como todo mundo. Mas é importante a gente recriminar essas coisas. Quando elas aparecem nos conteúdos, é não aceitar e oferecer algo melhor. Porque não adianta eu realmente correr do que é ruim, mas eu não oferecer nada de melhor, né? Olha, tem tanta gente nova que nasceu, vamos compor músicas que enalteçam o amor verdadeiro, vamos fazer trabalhos artísticos que enalteçam a beleza da natureza, que enalteçam o divino, vamos fazer séries que enalteçam tudo isso também, que enalteçam a família, o valor da família. Vamos contar, né, nas séries, nos documentários, histórias de pessoas
que foram heróis no mundo. Tem muitos, né? Tem Gandhi, tem Madre Teresa, né? Pra gente falar de poucos, né? Tem o Chico, já tem algum documentário, alguma coisa. Mas vamos enaltecer esse tipo de pessoa, né? A irmã Dulce. Existiram pessoas que assim, ó, não foram... porque se a gente fosse comparar com Jesus Cristo, a gente vai ficar meio desesperado, né? A gente vai achar que não dá. Mas se a gente for olhar o Gandhi, opa, igual o Gandhi dá. Opa, igual aquele político honesto ali dá. Não é porque a gente tem que caminhar aos pouquinhos também, né? A gente, além de evitar o mal, temos que apresentar o bem. Porque se o mal está em quantidade, a gente precisa oferecer material. Aqui a gente está fazendo o que pode. Coloca um pouquinho no canal, né? Mas tem tanta galera de talento aí, ó. Até com mais talento que a gente. Né? Então, que pode ir, o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer, né? Eu sei cantar, eu sei dançar, né? Eu sei desenhar, né? Ofereçam conteúdos, quem tem talento, ofereça o que é bom, ofereça o que é de paz, o que é de moral, porque a verdade existe, a fidelidade ainda existe, né? O mundo não está perdido, como se diz. Né? Não é todo mundo que trai, não é todo mundo que bate, não é todo mundo que rouba. Né? Tem muita gente boa no mundo. A gente acreditar na humanidade, só que é preciso evitar algumas coisas. A adultização. Como é que eu vou comprar uma roupa para minha filha que se ela tiver 4 anos, 5 anos, eu vou comprar uma roupa para ela de uma mocinha de 15? Porque tem roupas em miniatura hoje que sensualizam a criança. Roupas muito coladas, cropped para criança de menos de 10 anos. Né? Então, eu vou tornar um bebezinho adolescente, né? Então, é preciso que se fale, olha, meu amor, isso aqui não é para tua idade. Quando você tiver tal idade, você vai fazer, você vai usar. Porque os nossos avós, os nossos pais, eles colocavam essa limitação, olha, isso aqui não é para tua idade ainda. Né? Isso aqui, mas a minha amiguinha faz. Pois é, mas a tua amiguinha tá numa fase errada. Né? Ela não tá na fase certa, ela ainda não tem que fazer isso. Criança tem que brincar. Criança tem que jogar bola, tem que correr, tem que brincar de boneca, né? Jogar peteca, brincar de polícia e ladrão. Criança não é para estar, né, escutando música ruim, né, se vestindo de maneira estranha, porque fica estranho, fica descaracterizado. Né? Então, assim, não é questão de proibição, é você dar conscientização, porque a proibição, as nossas mensagens mostram que não funciona. Né? Eu não sei de quem que foi a mensagem nossa, que falou que se um menino tá vendo revistas impróprias, não é para você ir lá simplesmente jogar no lixo, escrachar o menino, não, é para colocar ele, ele vai ter mais vontade de ver. O que é para fazer? É para colocar um esporte, é para levar numa viagem, é para apresentar outros jovens que fazem coisas melhores, né? Porque ele vai ouvir mais outros jovens do que você, que é mais velho, né? Então, eles ensinam a gente, né? Nessas mensagens soltas que estão sendo feitas, e que vai virar mais um livro, né, Alisson? As mensagens soltas que a gente tem, vai virar o livro Palavras de Ouro, que é aquele livrinho estilo Minutos de Sabedoria para abrir no momento assim, vou fazer uma meditação, abrir ao acaso, que a gente tem esse costume, né? Dentro do meio espiritualista, do meio espírita, eu acho que até dentro do meio evangélico tem gente que abre a Bíblia assim, né? E aí você vai abrir ao acaso, o livro ainda não está pronto, né? Quando eu abri pela Mas inteligência artificial, assim que joguei o chegar livro Cartas de Cristo, as tem o nossas arquivo mensagens único junto atingir o com as número de cartas dos textos 365 complementares, e mensagens, também joguei a o gente livro vai dos fazer, Espíritos. né? E todas Aqui, essas nessa informações que a solução, gente eu está posso jogar até falando, 5 a gente está comentando, arquivos para que ele né? possa fazer o raciocínio A do desejo. espiritualidade amiga nossa vem Então nos hoje está sendo passando, até né? interessante, que a Com Leide muito abriu o tema, estou carinho, até com muito mostrando tato, com muito um amor, funcionamento aqui da né? Eles vêm inteligência dizendo a artificial verdade que eu acho muito com muito produtivo, tá? carinho Para mesmo quem tá, a respeito disso. não Né, conhece amigo? Tem ainda, mais um conteúdo aí que realmente você queira compensa mostrar? muito, é o futuro. É igual a internet. Às vezes as pessoas não tinham internet. Hoje, né, não, para o seu negócio, não usava a internet, não usava o computador. Hoje você chega em qualquer lugar, tem que ter um computador instalado para funcionar, né? Porque senão você não consegue muito administrar o negócio, né? Tem que ter um computadorzinho ali para poder, né? Então a inteligência artificial é a mesma situação. Ela está só quem está experimentando e usando e ampliando seus conhecimentos nessa área está percebendo o quanto ela se torna necessária. E quando algo se torna tão necessário como ferramenta, é difícil de pensar um mundo sem essa ferramenta. Ela só vai crescer. Então, por isso que também é interessante de a gente demonstrar. Que nem eu estou até a capela aqui, está gravando, né? E
E ela fica mostrando aqui como que eu fiz o trabalho, né? Então, quem quiser acompanhar aí, fique à vontade. Bom, trazendo aqui ao tema nosso, da situação dos impulsos, dos nossos pensamentos, da nossa consciência criar realidade, do que a gente se alimenta, algo bem legal que surgiu também, ó. Acorde, perceba o perigo. Seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza violenta, agressiva e homicida, elas emitem partículas elétricas de consciência violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. Aí ele conclui: o que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. Olha só, como é impressionante como ele dá a responsabilidade que nós temos pelos nossos impulsos de consciência. E quando eu vi essa carta, muitas vezes eu já percebi e tomei consciência, por exemplo, quando tem uma fila de trânsito, que está aquele engarrafamentinho, né? Quando você está naquela trilha do engarrafamento, você dá naturalmente uma vontade de querer ficar irritado, mesmo sem só por causa daquilo. Muitas vezes já me captei a ideia de que era o local onde eu estava passando que estava transmitindo a mim a ideia da impaciência, da intolerância, da raiva, da violência, simplesmente pelo local onde estou e as consciências que estão ali presentes. E isso aqui é a evidência do que eu já experimentei. E qualquer um que pode analisar-se a si mesmo e colocar esses conteúdos à prova vai também poder tirar esse diagnóstico aí da natureza, de perceber que uma consciência influencia o outro dependendo do lugar ou com quem está próximo. Com certeza. Até pelo lugar onde foi. Pode não ter ninguém fisicamente ali, mas foi um local onde teve muita agressão, muita violência, aquele próprio ambiente está impregnado com aquelas formas de consciência violenta. Então, é para que a gente possa tomar consciência sobre quem nós somos aqui. Para que a gente, como ele diz, acorde, perceba o perigo. E assim, da mesma forma com que a gente pode ter e captar esses impulsos de violência, para que não seja assim, né? Aqui eu recordo até de situações, até no livro do Mano, né? Acima do Céu, uma jornada neles colônios do Sandraque, que contava que quando um espírito de envergadura moral mais elevada encarna, só o fato de ele encarnar e estar no nosso meio já muda o ambiente ao redor. Porque ele emite sua própria consciência, não emite violência, agressiva, homicida, como disse o Senhor Jesus. Não. A consciência daquele ser emite amor. Amor puro, alegria. É uma consciência expandida de alegria e paz de quem se aproxima daquela consciência e se sente bem. Então, da mesma forma que a gente pode ser um canal aí, uma torre de emissão de coisas negativas, a gente pode usar essa torre para positivo, elevando nossa consciência com bons pensamentos e mudando os outros simplesmente pela nossa forma de trabalhar nossa consciência. Então, muitas vezes a nossa caridade, digamos assim, pode ser simplesmente por você estar num ambiente pensando bem. Pode ser aquela única pessoa no meio de muitos que está ali num pensamento produtivo, em alguma coisa útil, ou em algum pensamento elevado, ou numa oração, ou simplesmente existindo ali com uma paz interior, né? Então, isso que é interessante para mostrar que a nossa consciência, ela é viva. Ela é viva. Não só aqui, nós estamos interferindo no ambiente onde estamos, com as pessoas que estão ao redor, com o mundo. Isso é incrível, porque nós precisamos realmente despertar a nossa consciência para que a gente tenha responsabilidade sobre o que passa na nossa mente, pelo que a gente abriga no coração. Então, como tem uma passagem aqui, conta aqui nas cartas, que ele está dizendo o seguinte, que ele falava às pessoas da época, o Senhor Jesus, aqui nas cartas, conta, não encontrei aqui agora, mas resumindo, conta que as pessoas se preocupavam muito em lavar os utensílios para não se infectar com, né? Então lavavam o copo, né? Para não sabiam que se usassem utensílio sujo,
eles poderiam ficar doentes. A doença viria da sujeira dos utensílios que estavam se alimentando sujos. E aí ele falou, mais do que preocupar-se, né, com o utensílio sujo, cuidado com o que sai da boca. Não só da boca, da mente, então, do que está se passando dentro da consciência. Cuidado, isso importa. E depois, o que entra pela boca. É mais prejudicial o que está sendo emitido dentro da cabeça da pessoa, da frequência que ela está emitindo pela consciência dela, do que pelo que ela está ingerindo ali. Primeiro a cabeça e depois o que entra pela boca. Antes a mente, depois o que está sendo alimentado. Isso é incrível de perceber, né, Kevinha? Isso. Você vê que Jesus já falava sobre isso e hoje você percebe, né, a existência do sistema imunológico, você percebe, né, que a ciência revelou muita coisa. E realmente, né, o povo judeu, eles já tinham uma noção de contaminação, né? Então eles realmente prezavam pela purificação dos seus utensílios. Já tinham uma noção, eles não tinham noção de vírus e bactérias, mas eles sabiam que se limpasse não ia ficar doença, né? Só que a limpeza moral e o amor, eles defendem o sistema imunológico da gente. Não adianta nada eu deixar a minha casa limpíssima, mas ter briga, ter mentira dentro da minha casa, o meu sistema imunológico, o sistema imunológico da minha família vai estar sem defesas, vai estar preguiçoso. Aonde a adrenalina foi derramada com excesso, eu assisto um filme de terror hoje, o meu cérebro, opa, vou me defender. Opa, vou me defender. Só que o cérebro não gosta de gastar energia. Chega uma hora que ele diz assim, não é um perigo real. Aí ele começa a normatizar. Então assim, a gente começa a ficar menos sensíveis. Até a intuição fica mais complicado para ela indicar um perigo real. Né? Se eu tô na rua, né? Porque ela já está treinada, não é real. Né? Porque o cérebro ele não diferencia. A nossa mente, para ela, tudo é real. Aí quando ele começa a entender que não é, a adrenalina começa a não ficar tão eficiente assim. Né? Se é normal, não tem por que eu ficar preocupado. E aí nos perigos reais a intuição não funciona. Então assim, quando a gente fala que não pode, né, não é para proibir, é para informar. Se a pessoa quiser continuar fazendo, tudo bem, né? Só que depois essa pessoa não pode dizer assim, Deus me castigou. Porque isso não é verdade, né? É o que a gente escolhe que nos traz bem ou mal. Então, Jesus falava, olha, o que entra pela boca nem sempre contamina, né? Mas o que sai, por quê? Se um utensílio está sujo, sim, pode entrar alguns vírus e bactérias, mas o meu sistema imunológico vai lá, vai defender, eu vou ficar uns dias doente, eu vou passar. Agora, se eu não cuidar de mim, não cuidar do que eu penso, não cuidar do que eu falo, o meu sistema não vai me defender. E aí, por que hoje em dia tem tanta doença autoimune? Né? Além do abuso de medicamentos, além de uma série de coisas, né? E a gente está numa geração muito mais limpa do que no passado. Hoje se cuida muito mais com a higiene do que no passado. Né? Teve alguns livros do Robson Pinheiro que fala a respeito, né, de quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né, a maioria daqueles espíritos que sofreram muito na guerra reencarnaram nas Américas, sobretudo no Brasil, uma galera, incluindo eu e uma cambada, né? E aí o que acontece? Nessa época, ali dos anos 70, né?
quando veio aquela galera ali, que surgiu o vírus da AIDS e tudo mais, porque muita gente veio das regiões umbralinas. E aí trouxe o que dessas regiões? Né? A promiscuidade, o uso de drogas, né? A turma ali do Raul Seixas, aquela turma ali né? Daquela geração ali. E dali foi se estendendo para cá, por quê? Porque foi muita gente que limpou dos umbrais e vieram para cá. Legal. E trouxeram todos aqueles costumes daquelas regiões. E aí o que aconteceu? O vírus da AIDS, que já existia aqui na nossa Terra, encontrou lugar no corpo humano. Um lugar que as ondas eletromagnéticas de um corpo distorcido permitiu que entrasse. Os vírus, eles não entram num corpo onde aquelas ondas são repulsivas, onde aquela onda repele, né? A ciência vai provar isso, de que as bactérias, os vírus se orientam pelo eletromagnetismo. A espiritualidade já nos falou isso. Olha, são antenas que seguiam por eletromagnetismo, por frequência. Então isso aí vai ser provado mais para frente, né? Até lá a gente fica assim. E quando for provada, a educação mental vai ser matéria de escola. Graças a Deus. Vamos chegar nesse ponto. Até lá, a gente acha que dá para pensar tudo que a gente tem vontade. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo, mas aquilo que a gente tá pensando, aquilo que a gente tá ali maquinando, tá sujando o ambiente, né? Então, aí quando alguém vai lá e cria uma música que fala aquilo que eu tô pensando e ninguém vê, aí eu aceito aquela música, porque tá de acordo com aquilo que eu tô pensando e ninguém vê. E aí o outro que tá pensando a mesma coisa também aceita. Porque eu tô sempre consumindo e tô sempre, né, fornecendo. Isso. Então, com as minhas palavras, com as minhas ações, com os meus pensamentos, eu tô fornecendo para o ambiente. E com aquilo que eu gosto de ver, de ouvir, que alguém criou lá, que foi composto, eu tô consumindo. Então, assim, a gente precisa consumir melhor e fornecer melhor, né, conteúdos melhores, sem censurar, sem proibir. A proibição não funciona, né? E a permissão também não. Não estou dizendo vai lá e faça tudo que você quer, mas proibir, o nosso cérebro ele não trabalha muito bem com a proibição. Sabe, os antigos diziam que o que é proibido é mais gostoso, né? Quando você fala para uma criança que não pode, tem que sentar, ensinar e mostrar. Olha, não pode, porque se você praticar esse ato, vai ter essa consequência. Aí a pessoa, raciocina. E quando a gente raciocina, a gente se defende melhor. Nosso cérebro, ele trabalha com toda aquela lógica de não gastar energia, mas ao mesmo tempo saber por quê. Às vezes, a pessoa passa por uma dor, e ele não, a dor, por exemplo, de perder um filho, ela não é tão doída por ter perdido o filho. Às vezes, muitas vezes a pessoa pergunta, mas por quê? Mas por quê? Ela sempre pergunta, quer saber por quê, se ela fez tudo certinho. Tanto que, quando a pessoa aceita a lei da reencarnação, ela sofre menos. Não porque ela deixou de passar pelas coisas da Terra aqui. Não, a gente passa igual todo mundo. Só que a gente começa a entender o porquê. E quando a cabeça entende, o corpo sofre menos. Né? A gente gosta de entender as coisas. Por quê? A gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos ainda pequenos, em processo. Como disse nosso amado Sananda, a gente não está pronto ainda. Olha, parece que está pronto, mas é uma obra não terminada, né? E a nossa tendência é a razão, a gente saber, né? O Homo sapiens sapiens. Então a gente fica muito feliz quando sabe. É um prazer mesmo, quando a gente descobre uma coisa, a gente fala até assim, já sei! Fala com entusiasmo, né? Porque saber nos faz bem. Então a lei da reencarnação, ela responde muitos desses questionamentos que parecem injustos, né? Por que né, aquela pessoa ali não é tão legal e parece que está vivendo bem, aquele outro lá não é tão ruim e está sofrendo. Tem uma mensagem nossa que fala a respeito disso, né? Cuida para você não homenagear, não criticar o maldoso que está na opulência, porque você foi maldoso também, né? E está sentindo saudade do passado infeliz. Quando você olha pro assassino, né? Que tem saúde, que tem dinheiro, e você diz assim, eu não tenho saúde, não tenho dinheiro, mas eu sou uma pessoa boa. Ele lá, se eu tô olhando pro ele lá, é porque eu fui ele lá.
né? Então eles falam isso Isso. pra gente, né, Alice? Eles falam essa questão. E você falando da IA, eu achei engraçado porque, assim, realmente é uma ferramenta maravilhosa. A gente está experimentando aqui, então ela nos poupa tempo, né? E eu e o Alisson, a gente é muito prudente, assim, ó. A gente gosta da inteligência artificial, mas a gente não depende dela. A gente usa como mecanismo de ganho de tempo. Tem que estudar muito, tem que buscar informação em vários lugares, não é puxar na inteligência artificial para saber. A gente estudou muito já. Só que a inteligência artificial, ela procura mais rápido. É mais tranquilo do que ficar folheando um livro, né? Ela nos faz ganhar tempo. Mas a gente estuda muito livro de papel mesmo. Eu leio muitos audiolivros. Quando a gente quer saber um tema, a gente vê várias fontes diferentes para ver, porque a verdade é universal. Então, quanto mais universal é a informação, mais verdadeira ela é, né? Não vamos usar a inteligência artificial como muleta. Ela é uma ferramenta. Tem diferença. Aliás, tudo na vida. Tudo na vida. A gente não pode depender daquilo. E eu estou falando principalmente para os jovens e adolescentes. Se o professor manda você fazer um trabalho de geografia, não busque ele pronto na inteligência artificial. Faça o trabalho você mesmo, com o que você realmente sabe, com a ajuda da inteligência artificial, para não ficar se debatendo tanto. Porque aprender nos defende. Vamos colocar coisa boa na mente, né, nos nossos ouvidos, né, nos nossos olhos, cérebro. Vamos colocar conteúdo bom, vamos estudar de verdade. Sabe para quê? Para a gente poder ser criadores, para a gente poder ser pensadores, que quem não pensa é pensado, né? Aquela pessoa que ela não pensa por ela mesma, eu vou fazer um trabalho pronto aqui e vou entregar e vou tapear o professor. Você não está tapeando o professor. O professor, ele sabe o que ele tem que saber, ele já está ganhando o dinheiro dele, quem tem que aprender é você. Então a inteligência artificial, ela é maravilhosa, tanto para desenhar, quanto para fazer textos, mas a gente usa aqui, a gente não deixa de estudar. A gente devora livros, a gente ama o conhecimento, né? Um desenhista bom, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a inteligência artificial, vai pegar um desenho semi-pronto, mas ele vai colocar texturas, ele vai tirar uma coisa, colocar outra, vai fazer contornos, ele não vai pegar tudo pronto da inteligência artificial, mesmo porque ela está em fase de desenvolvimento ainda, né? A melhor inteligência é a nossa. Então, é muito bacana a gente pegar e valorizar isso também, falando aqui, porque o nosso tema é livre, a gente está falando, assim, sobre os 5 sentidos, mas hoje a gente está falando de forma mais livre, não é um tema tão focado, mas tudo tem a ver com espiritualidade. Por quê? Estudar para mim mesmo é ser honesto. Eu não posso mentir para o meu professor, para minha professora. A gente precisa ter o hábito da honestidade, da fidelidade. Eu preciso aprender a guardar um segredo. Eu preciso aprender a guardar silêncio. Eu não tenho que falar sobre tudo. Eu não tenho que saber tudo. Tem uma roda de opinião, eu não preciso dar a minha opinião. Olha, e sobre isso eu prefiro não comentar. Olha, eu não sei. Eu não conheço essa pessoa direito. Olha, não seria melhor falar direto com ela? Né? Eu acho que a gente não precisa se posicionar sobre tudo. A gente precisa acreditar no amor, na espiritualidade, porque não é uma questão de religião. Quem faz bastante oração, conversa com Deus, conversa com o anjo da guarda, tem força, tem poder, tem fé, acredita e acontece. Quem não acredita em nada, tudo bem, meu amigo, está dentro da sua liberdade não acreditar em nada. Só que é como Jesus falou, quando a casa está em cima da rocha, o vento vem e ela não cai. Quando está em cima da areia, cai. Aí a pessoa vai perguntar por que comigo, né? Vai se achar melhor do que os outros. Porque quando eu pergunto por que comigo, eu estou me achando melhor que os outros. Por que com o vizinho pode acontecer e comigo não? O que eu tenho de melhor? E às vezes o vizinho é melhor que eu. Então assim, a gente precisa ter muito essa noção pra gente não cair em certos erros. E aí cuidar dos 5 sentidos é propiciar uma honestidade, uma verdade, um amor, porque são essas coisas que nos defendem, o amor e a verdade, a sabedoria, o perdão, são essas coisas que nos defendem na hora do perrengue, sabe, porque, e a alegria também, nós precisamos ser alegres. A nossa amiga Pombagira, Maria Magenta, ela diz assim que a alegria é o único bem que é aceito nas regiões inferiores.
A gente mandou uma mensagem, não sei se ela já tá aí, mas essa aí a gente tem. E ela diz: sejam alegres. Sejam alegres. Para mim, ser uma pessoa séria, eu não tenho que estar de cara feia. Eu não tenho que ser uma pessoa com todo o tempo moralista. Não, tudo bem eu dar uma risada. Eu rir de uma piada, né? Eu ser feliz, ser alegre, porque a alegria ela é aceita em todos os lugares. Às vezes eu vou conversar com pessoas que eles são ateus. Eu não posso chegar lá e falar de reencarnação, eu não posso falar de Deus, porque a pessoa não aceita. Mas se eu chegar com um sorriso, eu sou aceita em qualquer lugar. Se a pessoa contar uma... eu vou ser aceita em qualquer lugar. Se eu for uma pessoa que falar a verdade, for uma pessoa honesta. A honestidade e a alegria, a verdade e a alegria são aceitas em todo lugar. Contra isso não tem lei. Então, vamos ser alegres, vamos ser amorosos, vamos ser verdadeiros acima de tudo, né? O nosso amigo Détro fala: vamos conciliar a franqueza e o amor, né? Não vamos falar com grosseria, vamos chamar a pessoa no cantinho, né? Então, assim, vocês vão curtir todas essas mensagens que a gente tá falando, essas citações que eles nos falaram, né? No Palavras de Ouro. E a gente convida as pessoas a entrarem na playlist, porque eu fiz isso essa semana, eu tava com saudade do nosso canal. Eu entrei na playlist das mensagens curtas, eu tava vendo uma atrás da outra. Isso. Claro, e aí, várias eu matei a saudade desde o começo do canal até agora. Olha só. Né? Claro, a primeira são mensagens é seguinte, maravilhosas. como a gente tá falando só que a gente vai transformá-las em papel, né? Que a gente tá se alimentando, cara, olha, nem a inteligência artificial, nem o computador tira o prazer do papel. Responsabilidade que a gente é uma das coisas que eu sinto falta, né? Porque eu não enxergo mais, né, com os meus olhos físicos. Então, assim, o livro de papel, eu era um rato de biblioteca, né? Vem então, assim, aqui, eu amo a mente no campo ler, da mas como eu não posso, eu digo pra vocês, gente, quem enxerga, pega o livrinho de papel, vai embaixo da árvore num dia de sol, leia, escolhe um cantinho, tenha um hábito da leitura. Ele protege o cérebro contra a demência, né? Protege a gente de tantas tentações. Né? Leiam, tem o hábito da leitura, ele nos defende muito de muitas coisas. Né? Usa os olhinhos para ler. Né? Lê coisa boa. E aí tem a questão 459, que é muito bem falada, muitas pessoas comentam disso aqui. E questão 459, os você falou influenciam nossos pensamentos e nossas ações? No livro dos Espíritos, você tinha falado que a inteligência artificial fez um compilado. A influência deles é maior do que vocês imaginam. Compilado. Pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa é a resposta. Então a pessoa perceber isso aqui vai se dar conta do que muito do que penso que sou eu, não sou eu. Estou sendo influenciado pelos espíritos, o mundo oculto, né? A influência oculta dos espíritos estão nos dirigindo. Agora é o seguinte, vai se pensar, quem é que está me dirigindo? Será que é alguém que quer o meu bem? Ou será que é alguém que não quer tanto o meu bem assim? Com quem que eu estou me sintonizando? Aí a pessoa vai, a primeira parte, perceber que o mundo oculto dos espíritos está influenciando nós constantemente. Tanto que ele fala que nos dirigem. Dirige as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, dirigem. Assim como eles estão aqui agora, no lado oculto nosso, né, Kelinha? Aqui dirigindo aqui para que a gente também se atenha, criando uma atmosfera bacana para que o nosso conteúdo também seja edificante. Então aqui, por isso que a gente começa com a oração. Até para sutilizar o nosso campo, nosso pensamento se conectar a algo maior, estar vinculado a mentes que também estão querendo transmitir um propósito edificante a nós encarnados aqui, e sabem que esse conteúdo aqui não vai ficar só no diálogo entre eu e a Kelly, vai ser utilizado também para colocar na rede social, vai para o YouTube, vai para os mecanismos onde a gente tem alcance aí, para poder tentar transmitir alguma coisa de bom, né? Alguma coisa que traga maior expansão de consciência às pessoas para ter maior responsabilidade sobre si mesmo. Então aqui é interessante na questão 460, logo em seguida, olha como é. Ele vai trazendo elucidação, por isso que é tão legal o livro dos Espíritos, porque você vai raciocinando o que acontece. Beleza, os dirigem. Então vamos lá, seguindo. Temos pensamentos que são propriamente nossos e outros que nos são sugeridos? Perguntou. Então nós temos os nossos e os que são sugeridos, é isso? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Vocês não ignoram
que vários pensamentos lhes venham ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto? E muitas vezes bem contrários uns aos outros? Pois bem, sempre há neles os vossos e os nossos. Bem simples. Então, quando a gente está raciocinando sobre o assunto bem, um pensamento de uma coisa condizente com o que nós estamos pensando e outro contrário ao que nós estamos pensando. E aí, o que é isso? Somos nós. É o mundo oculto, né? A influência oculta dos espíritos, digamos assim. A influência oculta dos espíritos sobre nós. Olha que interessante. Para se conhecer, né? Então, quando a gente está em um assunto dentro da nossa mente, certamente, como está dizendo aqui, nós estamos sendo influenciados agora. Por quem? Vamos seguindo, olha só. Como distinguir? Questão 464. Se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito. E aí? Resposta. Estudem o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Compete a vocês distinguir. Então aqui vem outra, olha como é raciocinado. Uma construção da ideia bem legal do livro dos espíritos. Primeiro você vai saber que a influência oculta dos espíritos nos influencia. Depois você vai saber que aquelas ideias, muitas vezes contrárias, é aí que estão. Um espírito influenciando nós em certas coisas. Terceiro, você está dizendo o quê? Como é que vamos saber? Vamos ter que estudar. Na própria ideia, se o conselho é bom ou se ele não é bom. Cabe a nós distinguir. Perfeito. E aí, e aí é importante os princípios. Ele falou o bem, mas o bem é genérico para muita gente. Eu sei o que é o bem, você já sabe, mas tem pessoas que leem o bem, né? Mas o conceito dessas pessoas está distorcido. Então, por isso que existem as religiões, as filosofias, porque elas trazem princípios. Claro que elas trazem também muitos dogmas que precisam ser revistos, mas é importante os princípios, porque eu tenho meus princípios particulares, eu acredito que você já tenha, mas tem pessoas que não têm maturidade ainda, elas não têm os princípios ainda formados, sobretudo jovens, crianças, adolescentes. Então, quando você está num ambiente onde foram te passados princípios, você pode filtrar. Olha, esse pensamento que veio, ele casa com os princípios que eu tenho. Não, esse pensamento aqui não casa com os meus princípios. E é bem o que foi falado no Livro dos Espíritos. Vocês não percebem que tem aquelas brigas internas? Às vezes eu tô pensando, nossa, né, eu gosto dessa pessoa aqui. Ah, mas eu não gosto. Não, peraí, eu gosto ou não gosto? Quem que gosta, quem que não gosta? Dentro da minha cabeça. Não é? Porque a espiritualidade, eles conversam com a gente pela mente mesmo. Porque eles são muito sutis, né? E aí é até covarde, né? Porque às vezes a gente pensa que o pensamento é nosso. Então, autoconhecimento é uma palavra-chave. Autoconhecimento. Quais são os meus princípios? No que eu acredito? Isso aqui que me ensinaram, eu concordo? Isso aqui que está na minha cultura, eu concordo? Né? Se eu não tenho princípios, se eu não paro para pensar no que eu acho certo ou no que eu acho errado, eu vou para onde o vento me levar, para onde os espíritos me levar, para onde a minha cultura me levar.
né? Porque não é porque eu sou brasileira que tudo tá certo dentro da minha cultura. A cultura do atraso, do não tô nem aí com os horários. Eu tenho que ser assim, né? Porque eu fui criada nesse meio. Por que eu não posso ser pontual? Por que eu não posso ser disciplinada? Porque a disciplina traz liberdade, né? Por que eu tenho que seguir um padrão, né, da minha família, que é um padrão que não faz bem? O que tem dentro da minha família que eu gosto e o que eu não gosto? São questões que a gente precisa avaliar, começar a notar, que nem os espíritos falam. Estudem. Cabe a vocês estudarem. A gente estuda muito a matemática, a gramática, o português, a geografia, o inglês. A gente precisa aprender a estudar o nosso comportamento, a nossa cultura, o comportamento familiar. Nossa, por que a minha prima apanha? Por que a minha tia apanhava? Por que a minha bisavó, a minha tia-avó apanhava? Por que a minha mãe apanha? Por que eu apanhei? Sim, sim. Né, um exemplo, graças a Deus eu nunca apanhei, não tive esse problema de violência doméstica por parte de nenhum homem. Mas eu falo de um exemplo, por que isso está se repetindo aqui? Se eu não gosto disso aqui, o que fazer para mudar? Que pensamentos eu estou aceitando? Né? O que eu penso sobre mim para aceitar esse tipo de coisa? O quanto que eu valho perto de mim? Porque assim, não importa os outros me darem ou não valor, se eu não me dou valor, né? O que eu penso sobre mim mesma? O que eu aceito? Então a gente precisa entender, porque se eu tenho princípios, não vai ser qualquer pensamento que eu vou aceitar. Dizer, opa, isso aqui tá muito estranho. Não, esse pensamento aqui, não, isso aqui eu não... E nem sempre são pensamentos, às vezes é vontade. Uma vez eu tava estudando uma coisa maravilhosa, e eu tava bem, tá? E eu acho que isso acontece com muita gente. Eu tava bem, estudando, escutando músicas que eu amo, e de repente veio um pensamento totalmente fora do normal, assim, taca esse celular no chão e quebra. Né? Uma vontade, assim, um impulso de jogar, sabe? Um impulso, assim, não era nem um pensamento claro, era um impulso de jogar e destruir aquilo. Eu digo, por quê? Se eu tô gostando. Mas alguém que tava ali não tava gostando, né? E aí veio aquilo diretamente na mente. Aí eu me concentrei, eu respirei, e aí a minha mediunidade abriu e os meus olhos espirituais revelaram um rapaz que tava detestando aquilo. Eu digo, olha, meu quarto é meu, você é convidado a se retirar. Né? Outra vez, eu tava lavando a louça, eu ainda era adolescente. E aí o meu pai ainda tinha costume de beber bebida alcoólica. Hoje ele se libertou disso. E aí tinha um garrafão de vinho. Eu já contei isso, eu acho que nos primeiros bate-papo nossos. Talvez eu não tenha contado aqui, mas eu vou contar. E aí, me deu uma vontade, eu digo, será que aquele garrafão ainda tá lá? Eu vou lá dar uma olhada. Aí eu disse, o quê? Eu nem bebo. Eu falei, eu vou beber sim, pode ter certeza. Eu fui lá, peguei uma garrafa de água gelada e tomei uns 3, 4 copos. Passou a vontade de beber. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? E aí eu percebi, daí eu fui, me concentrei de novo, eu respiro mais devagar, porque nem sempre eu tô médium, às vezes eu tô normal e não tô vendo nada, então eu só vejo aquela sugestão, aquela vontade. Mas a vontade de beber era muito forte, e eu não bebo. Com certeza. E aí vem a neutralização. Vamos lá. Eu peguei, Questão 469. eu fui lá naquele cantinho onde tava a garrafa. De más Tinha um velhão então, abraçado né? na garrafa vai de vinho. chegando nessa conclusão e tá. Como é que eu vou neutralizar então? Eu disse, não, meu senhor, me desculpa, mas assim, por qual meio? você não vai beber nas minhas custas e nas minhas costas, não. Neutralizar a influência dos né? maus E eu fiz uma prece e ele foi embora aborrecido. Né? E fiz um passe ali naquele cantinho onde estava a garrafa, né? Em Deus. E aí ele foi embora. Então assim, potencializando uma coisa que nem era minha. Mas por que eu percebi na hora? Porque eu não tenho o hábito de beber. Guardem-se. Né? É muito raro quando eu tomo alguma coisinha no final do ano, de forma social. Que sopram então, assim, a discórdia entre vocês. A gente percebe quando se conhece. Agora, se eu fosse uma pessoa que naturalmente bebesse, naquele dia eu ia beber mais e não ia saber por quê. E cada vez ia afundar mais, afundar mais, afundar mais. Assim, foi fácil, porque não era um defeito meu. A gente tem que cuidar com os nossos defeitos de caráter que já existem, porque eles mascaram a sugestão dos espíritos. A gente sempre pensa que é nosso. Então, quanto menos defeito de caráter a gente tem, e mais princípios a gente tem, mais a gente se defende dessas más sugestões. Só que muitas vezes a gente vai seguir uma boa sugestão, a gente nem vai saber que é o anjo da guarda, e a gente está sendo dirigido, porque a gente tem muitos princípios bons, né? Mas não importa se é dirigido pelo bem, é melhor que ser dirigido pelo mal, né? De alguma forma sendo úteis ao progresso, né?
que estão estudando, que estão utilizando bem o seu tempo, certamente boas influências. É a mesma coisa seguinte, né, Carinha? A gente está em uma rodinha aí e começa um assunto que não é legal. Aquele que não se familiariza com aquele assunto não vai gostar de estar naquela roda. Ele vai se sentir muito mal de estar ali, vai querer sair e ir embora. Da mesma forma os espíritos, né? Se eles vão se atrair num diálogo edificante, eles vão chegar. O que seja interessante, cada um vai conforme a sua sintonia. Pode falar, Kelly. Verdade. Hum, aquele elogio não está no coração, né? Aquele elogio, na verdade, né, Kelly, não está no Praticamente. coração de elogiar, não. Essa é uma distinção interessante, né? E outra coisa. E outra coisa, você viu ali, para se defender a prática do bem, a confiança em Deus, mas cuidar com o orgulho, cuidar com aqueles pensamentos que enchem a nossa bola. Falando de forma mais jovem, né? Cuida com o pensamento que enche a bola, que sobe o ego, né? Até no mundo dos encarnados. Cuida com aquela pessoa que elogia muito, né? Que tá ali sempre elogiando, amaciando. É, não. Porque quando vem pensamentos que enchem a nossa bola, que a gente fica assim, né, como você é demais, porque aquela pessoa ali não devia ter falado isso logo pra você, uma pessoa tão inteligente, logo, porque a gente não vai, né, o pensamento não vai chegar assim, ai, você, como se fosse alguém de fora, vai chegar como primeira pessoa, nossa, o jeito que ele falou comigo, olha o quanto que eu estudei, né, olha o que eu aprendi, olha o que eu sei, né, ele não sabe nada, ainda tá aprendendo e vem falar desse jeito comigo, não vou perdoar ele não. Então assim, quando começa a crescer demais, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, porque é por aí que eles chegam primeiro. Por que que Kardec ressaltou o orgulho? Porque quando fala ali do mito de Lúcifer, né, que queria ser como Deus, é porque o orgulho, ela é a primeira das tentações. É pelo orgulho que vem o resto. Até os pecados sexuais, violência, desonestidade, tudo vem pelo orgulho e pelo egoísmo. Pera lá, eu mereço mais. Não, se eu quero isso Tem. aqui. Ó, Não, a a mulher é casada, construção aqui né? que Ela tem deu o é companheiro dela lá. interessante, ó. Aí Mas eu vamos para o quero. segundo tópico. Quando eu quero, Fala a quando eu penso assim, consciência como ela é base bonita da lei demais, eu divina e quero, da eu tô dizendo o quê? responsabilidade individual. Ela é melhor pra mim do que pra A ele, lei de Deus está né? Ela é escrita em bonita, nossa eu quero o que é consciência bom. e a capacidade de Ele não discernir precisa o de bem uma e o coisa tão mal boa é assim. inerente Se ao é bom, é espírito. pra mim. Então a gente tem que O cuidar, porque alimento pelo da orgulho mente começa todas se as outras coisas. relaciona Parece que diretamente não, com a ninguém nossa fala muito capacidade de isso, acessar a lei, né? Mas é essa a lei verdade. interna e de O agir de orgulho e o acordo com egoísmo é ela. aquela coisa assim, pra Aí mim, vem a porque eu situação das mereço. perguntas. Só que eu não estou Livros e avaliando se eu Espíritos. mereço Lei mesmo, divina na né? consciência. Porque o orgulho Questão não deixa a gente 621. avaliar, né? Todo mundo quer o Onde está melhor, escrita a mas o lei de melhor é Deus? para todo A mundo. resposta é muito legal. Nas nossas Na mensagens, consciência.
fala que o mal é querer o bem só para si. Escrita a lei de Deus. Eu não sei qual mensagem que fala, questão mas 631, eles dão pula 10 questões. Esses alertas que o homem tem quando a pessoa quer o bem só para si, nisso consiste o mal. Que não existe mal, na verdade. O mal é querer o bem só para si. Resposta, né? Sim. Então a gente tem que cuidar muito do orgulho e do egoísmo, que eles são os primeiros, são os pais de todos os outros erros. É pra gente tomar muito cuidado, por isso que ali alertou. Deus lhe deu a inteligência para espíritos inferiores, eles vão ter acesso à nossa mente primeiro pelo orgulho e pelo egoísmo. Ela tem possibilidade. Daí pela ignorância e por aí vai. Sim. Os outros apelos vão ser consequência desses ela dois. Crê em Deus, e então quando a gente toma cuidado saber. Bastante nesse sentido. Então, eu achei interessante ressaltar isso. Tem mais alguma coisa aí, meu amigo? E por fim, ela tem interesse, a vontade de que saber se aquilo é bom ou ruim. Então a pessoa é um buscador, ele busca para saber se aquilo é ou não. E aí é interessante que ele fala que tem também crê em Deus, crê em uma inteligência suprema, que lhe dá a resposta, que é onde o meio por o qual está sendo feita a investigação. Por isso que a gente sempre começa a oração, e eu tenho esse costume sempre de conectar com a energia de Deus, para que ele possa, com a sua inteligência suprema, me dar o conteúdo necessário para que eu também possa fazer a distinção, discernir as situações que eu estou querendo aqui elucidar, avançar no conteúdo, pensar, transmitir. Por isso que eu me conecto a essa energia, porque olha aqui, crê em Deus, nessa inteligência superior a nós. E quando eu também quero saber, é assim que se distingue, né? Crê e quando quer saber. E segue, mais uma, agora a responsabilidade pelos pensamentos. A pergunta, questão 834, já pula 200 questões à frente. O homem é responsável pelo seu pensamento? A pergunta. Resposta, ele é responsável perante Deus. Somente Deus, podendo conhecer os pensamentos do homem, condena-os ou os absolve, segundo a sua justiça. Aqui é interessante, porque eu estou lendo no livro, quarto livro, né, do André Luiz, do Chico Xavier, Obreiros da Luz Eterna, e foram fazer um resgate de um padre que estava em uma região umbralina, né? E ele acusava Deus porque ele estava lá, se ele tinha feito a missão dele, prometeram para ele que ele ia ser salvo, e que ele fez o sacerdócio, e ele absolveu muitas pessoas, e aquilo era uma injustiça que estava acontecendo com ele e tal. Aí, um espírito que tinha o dom da mediunidade no lado espiritual, que é a leitura, ele consegue avançar dentro da mente da pessoa e não só ver as imagens, mas sentir exatamente o que estava acontecendo no ambiente, né? Porque desenvolveu essa qualidade do seu espiritual, eles chamam lá de mediunidade também, lá no lado espiritual, com esse servidor que foi avaliar esse padre, para ajudá-lo a discernir por que ele estava lá. Então foi como um auxílio. Vamos entender então. Vamos te explicar aqui por que é que você está aqui. E começou a avaliar dentro da consciência dele. E quando ele começava a ver, ela começava a descrever certinho. Olha só, você teve uma relação com essa mulher, ela engravidou. Você, por ser padre, não quis assumir. Julgou que era o teu sacerdócio era mais importante do que a paternidade. Abandonou ela. Ela foi lá e destruiu o próprio corpo, dizia assim, né? Porque não aguentou criar sozinho, né? A criança entrou em desespero, tomou veneno. É isso. E aí ele começou a ver como ele reagiu diante daquilo lá. Se fez de desentendido. Quando chegou o rapaz para poder fazer a avaliação, o médico, para poder ver o que aconteceu com ela, surgiu falou que rompeu alguma coisa lá no corpo, não lembro, mas rompeu alguma coisa no corpo, e ele ficou bem quietinho. Então, quando começou a revelar várias coisas, isso foi só uma das coisas que a consciência dele acusava que ele fez. Ele chegou no ponto, chega, não quero mais, pronto. Eu não sabia que tudo estava sendo registrado, né? Deus registrou tudo, né?
o que estava acontecendo, eu não sabia que existia esse registro. Então é verdade, nós estávamos, tudo que acontece é vigiado. E aí a pessoa falou, sua própria consciência registrou tudo o que houve, né? Tudo o que aconteceu, sua própria consciência fez esse registro e Deus vê tudo, assim como ele diz aqui, ó. Deus, ó, é responsável? Ele é responsável perante Deus, somente Deus. Podendo conhecer os pensamentos do homem, condena-os ou os absolve segundo a sua justiça. E aí eu vou contar um caso agora, um pouco mais avançado do livro Obreiros, né, da Obreiros da Luz Eterna, do Chico, que é um capítulo mais à frente, que esse é o livro que eu estou lendo, então por isso que ele está meio fresco na cabeça aqui para contar. Aí, o André Luiz está fazendo o acompanhamento do desenlace dos espíritos que estão para desencarnar e que tiveram uma boa obra na Terra, né? Um deles é o espírito Dimas, né? Um senhorzinho que foi médium e usou a encarnação dele de uma forma muito nobre, né? Auxiliando, utilizando o dom da mediunidade para poder ajudar. Foi uma pessoa íntegra, além de usar o dom da mediunidade para o bem, ainda foi uma pessoa íntegra, honesta, justa, auxiliadora, uma pessoa honrada, digamos assim, né? Então ele tinha o merecimento de ter uma equipe de assistência para poder trabalhar no desencarne dele, no desenlace dele. E aí foi interessante que o André Luiz perguntou o seguinte pro Jerônimo, que era um instrutor que estava acompanhando ele, perguntou o seguinte: foi atingido o tempo vital do corpo dele, físico, da programação? Então significa, ele viveu até onde deveria viver, segundo a programação e a quantidade de vida que o corpo dele alimentava, energia vital? Resposta dele: não foi. Aí o André Luiz ficou encucado. Ué, ele não foi? Então será que ele é um suicida inconsciente, assim como eu fui também, que acabei desencarnando meu próprio corpo pelos meus vícios, pela forma com que eu pensava colérico, quando alguém era contrário às minhas ideias, eu constantemente ela expressava cólera, então acabei, através daquele sentimento também, desintegrando meu próprio corpo, destruindo a mim mesmo, pela raiva, cólera, né? Será? E ele captou os pensamentos do André e não queria mesmo fazer a comparação, porque sabia que isso ia machucar, né? Comparar alguém que realmente foi suicida inconsciente pelos maus hábitos, assim como fazer a comparação com um bom espírito, né? Que usou o seu tempo de vida para o bem. E aí ele, como o André perguntou, aí ele tentou responder, porque ele foi questionado. E aí foi o seguinte: sim, ele teve a ter, foi diminuído o tempo de vida dele, mas é porque ele teve que passar noites em claro, não por vontade própria, mas porque ele via como necessidade dele de poder passar a noite em vigília, né? Não disse por quê, mas era por obrigação, não porque ele queria, digamos, destruir o corpo passando a noite em vigília à noite, mal dormido, sabe? Então, ele começou a dizer vários hábitos. Ele se alimentou mal porque ele não tinha muitas vezes condição de poder ter um alimento melhor. Ele teve, ele danificou alguns órgãos porque ele se compadecia pela dor alheia e sentia nele mesmo que o outro estava sentindo de dor e acabava desintegrando alguns órgãos do corpo também. E aí ele foi vendo, opa, ele destruiu o corpo, mas ele destruiu com uma justificativa pelo bem que ele estava fazendo. Então a justiça de Deus percebia que por mais que ele estava fazendo algo que o corpo dele estava sendo, né, castigado, digamos assim, pela forma com que ele estava vivendo, mas ele estava fazendo aqui pelo bem. Então ele estava trabalhando mais do que ele poderia, porque ele estava tentando dar o alimento necessário à família dele. Um exemplo também dele. E aí o André comparou, vendo, opa, eu tive todas as facilidades, eu estudava o que eu queria, eu comia o alimento que eu desejasse, né? E mesmo assim estava me destruindo. Eu estava me destruindo por opção, né? Eu estava escolhendo me destruir. E ele não tinha opção. Então a justiça divina naquele caso pesou exatamente. Por mais que ele fez isso, mas ele estava fazendo isso porque ele estava tentando, né, dar o melhor dele, ajudando. Então, isso que é interessante da responsabilidade divina, porque Deus vê tudo que está sendo feito,
né? E sabe da justiça. Então, ele viu como, né, quando você analisa por que ele destruiu o próprio corpo na vida, ele tinha uma justificativa por que ele estava fazendo aquilo. Já o André Luiz já não tinha. Ele tinha o dever de cuidar do corpo, porque ele tinha a possibilidade daquilo. E isso que é legal da responsabilidade, né, que é sobre nós mesmos aí. Perfeito, aí, mais isso aí naquela. Mais isso, é verdade. É verdade. E aí, Kevin, tem também as paixões. Aqui, ó, terceira parte, as paixões, o egoísmo e o progresso moral como alimento consciente. Paixões e abusos, vamos lá. Outro tema interessante. Questão 907. Como o princípio das paixões está na natureza, ele é mal em si mesmo, né? Porque as paixões já existem. Então ele é mal em si mesmo? Resposta dos espíritos. Não. A paixão está no excesso, unido à vontade. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes realizações. É o abuso que se faz das paixões que causa o mal. Então, as paixões é neutra. Depende do que eu estou utilizando ela, se vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Né? Assim como também temos o recurso, por exemplo, da energia elétrica, né? O Wagner Morris que dá esse exemplo legal, né? A energia elétrica eu posso usar para o bem aqui, ó, para a gente poder estar aqui transmitindo, podendo ligar o computador, ligando uma luz aqui que eu estou com a luz acesa. Assim como eu posso pegar energia elétrica e tentar assassinar uma pessoa com um cabo de energia, né? Então depende do que, como que eu estou usando, né? As paixões. Então a pessoa pensa que as paixões é mal, né? Fala das paixões. Não, as paixões são neutras. Depende de como eu estou utilizando. Eu posso usar elas, inclusive, Principalmente aqui porque André Luiz era para médico, né? grandes realizações, né? Tinha mais essa Isso é bem questão, né? legal. Sacerdote Até da no vida. livro do Senhor Sananda, né, Kelinha, nas chaves, conta a respeito das emoções, das sensações que são neutras, né? O bom e o ruim é o que nós estamos utilizando delas. Se as sensações do prazer, da dor. Pode falar. Ah, legal, legal. Você falando disso, fez eu lembrar de um livro, eu sempre dava recomendação de livro e eu não dou mais, faz tempo. Teve um livro que eu li, o livro Adonai, até tem audiolivro, é um livro ocultista, Jorge Adum que fez, né, ele não é espírita, é ocultista, e conta a história de uma moça, né, que ela era drusa, morava no deserto lá, e era a Astarote. E ela era uma moça, como ela era filha do chefe da tribo drusa, ela era uma moça, assim, que ela foi estudar fora, né, não ficou crescendo ali na tribo, e ela era muito arrogante, ela maltratava os empregados, era um problema.
E aí teve um rapaz que ele era europeu e ele foi para aquela região por conta de várias coisas que aconteceram. E aí ele é incomodado por essa moça. Nossa, ela inferniza até onde pode, tanto todo mundo quanto ele. E aí um dia ela cai de depressão. Ela cai de cama, ela fica doente, ninguém entende o que acontece. E os dois acabam se gostando. E acaba que rola um beijo ali entre eles e tudo mais, né? E ela fica muito apaixonada, é uma paixão ardente que eles têm. E ele disse: olha, eu vou te respeitar, isso não pode ser, a gente se gosta, eu sou cristão, você é drusa, eu tô aqui hospedado na casa da tua família, né? Não fica correndo atrás de mim. Não, mas eu quero você. Ah, você me quer? Então seja uma pessoa melhor. Porque do jeito que você tá, o que você quer que eu faça? Ela disse, né? E aí ela disse assim: eu quero que você seja uma pessoa boa com os teus empregados, com a tua família, eu quero que você seja uma pessoa amável, eu quero que você não tenha mais um coração de pedra, mais ou menos isso que ele disse. E aí ela se transforma em outra pessoa e todo mundo fica intrigado, né? O que aconteceu com a moça, né? E aí eles têm ali um relacionamento que tem e não tem, porque ele não pode, né? E aí ele vai lá perguntar pro tutor dele, né, pro mago que tá iniciando ele: escuta, por que eu e ela estamos se gostando, a gente não pode ficar junto, né? Primeiro, porque mudou o coração dela, ela é outra pessoa, então graças a você, ela teve uma ascensão mais rápida por causa da paixão. Em segundo, graças ao amor impossível de vocês, drusos e cristãos poderão se casar futuramente. E aí, de tanto ela gostar dele e não poder ficar com ele, porque o pai dela não deixava, a tradição não deixava, ela adquiriu uma doença no coração. Isso. Né? E aí ela disse: olha, eu tô morrendo porque eu gosto dele, não posso ficar com ele. E aí ela morre e por conta disso eles criam uma lei de que drusos e cristãos podem se casar naquela região ali, né? Por causa dos dois ter uma liberdade. E eles começaram a criar músicas. A aldeia ali cantava o amor dos dois, né? Então assim, foi uma paixão que nasceu pro bem. Né? Não foi possível, mas ela criou um bem ao invés de criar um mal. Eu lembro desse livro ocultista, eu acho muito lindo, eu gosto da literatura ocultista também, né? E esse livro do Adonai, ele é maravilhoso em vários aspectos, assim, tem várias histórias embutidas nele, vários ensinamentos, é bem interessante, é bem bacana mesmo. E desculpa te corrigir, esse livro eu já li também, que você citou, é o Obreiros da Vida Eterna, não é da Luz Eterna. Ele é um livro muito bom. Não, sem mal, é só para corrigir mesmo esse engano, né? E é um livro realmente muito bom, ele conta realmente várias histórias, por que as pessoas vão ou não morrer cedo ou tarde, né? E aí eu tenho uma pergunta no livro que é interessante, que fala assim, né, que o André Luiz pergunta se a maioria das pessoas, porque tem aquele ditado: ninguém morre antes da hora. E o André Luiz pergunta se isso é real. Aí eu acho que é o Jerônimo que fala, eu não vou confirmar para não errar, mas alguém fala para ele: não, a maioria morre antes da hora. Difícil é a pessoa que morre na hora certa, justo por conta desses desgastes, como que dorme, como que se alimenta, né? E tem vários motivos, por excesso ou realmente por renúncia, né? Tem gente que tira da boca para poder dar para os filhos, enfim, tem todas essas questões, mas a grande maioria das pessoas morre antes da hora, né? Porque não se cuidou, ou porque não quis, ou porque não pôde, né? Por desgastes mesmo que poderiam ser evitados. Se as pessoas se cuidassem, elas viveriam mais tempo. Então é interessante isso também, né? E aí os 5 sentidos estão aí nesse cuidado, né? Você não consegue ter uma noite de sono se não tem silêncio, se não tá escuro, se não tá a temperatura gostosa, se tá muito quente o quarto, você não vai dormir, se tá muito frio, então tem que ter uma temperatura que seja confortável, né? Senão a pessoa não dorme. Tem que comer comida saudável, não é só agradar o paladar, só o que eu gosto de sentir o sabor, né? Nem tudo é questão de sabor. Claro, dá para fazer uma comida saborosa e saudável, mas é preciso, tipo assim, mudar alguns gostos, né? Excesso de tempero. É claro que eu sempre falo assim, ó, aqui não adianta a gente trabalhar com a proibição, porque se eu falar assim, você não pode tomar refrigerante, é aí que você vai querer tomar. Eu digo assim, uma vez na vida não vai te matar. Os antigos tomavam e não morriam. Por que hoje a pessoa toma e morre? Porque toma todo fim de semana. Então tem um abuso.
tem gente que é todo dia, né, minha filha? Minha filha tá aqui participando junto. Dá um oi, Maria Alice, todo mundo. Oi, Alisson, oi. É. Perfeito. Maria Alice tá na live com a gente. Dá um oi pra todo mundo, Alice. Oi, tudo bem? Aí, ó. A Maria, essa é a minha filha, tem 13 anos, né? Minha princesa tá crescendo, Isso. graças a Deus, né? Graças a Deus saiu de uma amidalite, tá já recuperada, né? Saiu de um processo alérgico também. Então, eu tô muito alegre, porque quando eles estão bem, a gente fica bem também, né? E aí, o meu Certo. piazinho tá dormindo aqui do lado, a gente fazendo a live, Certo. né? E a vida continua. Minha filha sempre aqui participando aqui, né? Do jeitinho dela ali, escutandinho, né? Porque fazia tempo que a gente não fazia esse bate-papo aqui. Então, é muito interessante a gente perceber, né? Como também as coisas que a gente julga como negativas, tem gente que fala, o dinheiro negativo, né? Negativiza a paixão, negativiza o dinheiro. O dinheiro, que nada mais é do que a energia de trabalho materializada. Então a pessoa trabalhou, a pessoa teve o seu mérito, e aí o ser humano materializou, né, esse trabalho na forma da moeda, na forma da cédula, ou na forma das moedas digitais hoje em dia, que tudo está mudando, né? Então, o dinheiro é a força do meu trabalho materializado, é a força da sociedade materializada, então não é um mal, né? O mau uso que a gente faz das coisas, né? É tudo. Eu lembro de uma mensagem também que foi dada pra gente, tudo é uma questão de equilíbrio, foi do guardião Cassion, que é o anjo da guarda do meu filho, né? E ele falou, o bem e o mal não existe, é igual esse livro aí, tudo é uma questão de equilíbrio. Se tem algo de mais ou de menos, vai se tornar o mal. É só equilibrar que o bem retorna. Então, assim, né, para eles é tudo tão simples, né? É uma questão de equilíbrio, se puxa para um lado para o outro, você só equilibra ele de volta e resolve todo o problema. Então, para eles é tudo muito simples, porque eles alcançaram um patamar que a gente ainda não compreende, né? Então, é equilibrar as coisas, né? O quanto que eu descanso. Você vê, o cara o senhorzinho ali, o Dimas, ia desencarnar porque dormiu mal, né? Claro que foi em prol de cuidar dos outros, de orar, foi em prol positivo, mas como que a gente tá dormindo? Eu fiquei preocupada, quando você tava lendo ali eu só fiquei me avaliando, ultimamente eu não tô dormindo muito legal não, e eu já dei um toque na minha meninada aqui, né? E isso realmente vai minando as forças vitais, né? Vai minando o sistema imunológico, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque o meu sobrinho saiu de uma pneumonia, a minha filha saiu de uma amidalite, né? Então a gente fica aqui avaliando assim quais são os motivos físicos, emocionais e mentais de ter doença na casa, porque a casa adoece, sem zoeira, sem invenção aqui, né? As energias da casa se tornam energias de doença, de miséria, dependendo do padrão comportamental da família, e aqui a família é grande. Então, assim, tem algumas coisas que a gente está tentando mudar, só que são mais de 8 cabeças. Então, assim, cada cabeça é uma sentença e todas precisam caminhar juntas, né? Com a graça de Deus a gente vai chegar lá, né? Mas até então a energia de doença estava gravitando, né? E aí é complicado, porque precisa ter uma vigilância. Nas nossas mensagens eles falam também que quando os adultos inconscientes tomam más atitudes, maus pensamentos e palavras negativas, aquele clima vai atingir a criança que ainda não sabe se defender, a plantinha, o animal. Se a pessoa não tem plantinha, animal vai atingir o financeiro, né? Vai reverberar, né, no ambiente mesmo. Deus conhece o pensamento que está impresso na consciência, mas as ondas mentais é sentido por todo mundo. O padrão que fica na hora é sentido por todo mundo. Então, assim, é preciso da gente tomar cuidado com isso, porque a gente não está só consumindo, é aquilo que eu falei, a gente está fornecendo. Se eu me encho de violência, eu vou devolver aquilo. Tudo que entra, sai. Né? Assim como a gente come o alimento e depois elimina, tudo que a gente se alimenta, a gente põe para fora. Mentalmente eu me alimento de alguma coisa, aquilo vai sair. Emocionalmente eu me alimento de alguma coisa, vai sair. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente sempre apela aqui, e as mensagens da espiritualidade que a gente coloca aqui, e às vezes eu revejo as mensagens. Por quê?
Porque quando eu dito elas pro Alisson, eu não tô muito normal. O coração tá palpitando, o cérebro tá percebendo as coisas de forma diferente, eu tô vendo e ouvindo os espíritos. Hoje não, nesse momento agora eu não tô mediunizada. Mas é diferente. E aí eu dito a mensagem, eu nem sempre lembro dela. E aí o que acontece? Quando eu tô andando num caminho meio tortinho, porque eu ainda tô aprendendo que nem todo mundo, quando eu tô meio brabinha, quando eu tô meio sem paciência, né, quando a TPM pega, aí eu volto lá no canal, vejo aqui as mensagens, os livros, eu digo, nossa, mas eu ditei isso aqui, aí eu esqueci disso aqui, aí é um puxão de orelha, eu volto lá e dou uma olhada, digo, nossa, mas foi isso aqui que foi ditado, nossa, essa semana eu tava meio estranhada com a minha pequena aqui, tudo parecia que era para me atingir, e aí eu peguei umas mensagens e fui olhando e disse assim, olha, se tem uma pessoa difícil, não é pra você brigar, é pra você orar por ela e chamar pra... Orei primeiro, chamei pra conversar, falei que tava doendo, que tava machucando, pronto, resolveu. Então assim, não é porque a gente tem a mediunidade que aquilo que a gente passa, aquele conteúdo elevado é nosso, ele não é, né? É do Detro, é da Cacira, é do Zé Pequeno, né, da Maria Magenta, então a gente dita aquilo ali e esquece, daí eu vou lá e dou uma olhada e digo, esse conceito aqui eu ditei, mas eu ainda não aprendi. Tem. Né? Eu vou lá e Agora peço perdão e tento praticar. esse diálogo então, assim, que eu falei ali, eu encontrei aqui, é muito bacana a gente reconhecer que a gente precisa reavaliar. Eu acredito que o Chico fazia a mesma coisa, Encontre o relato eu de acredito Jerônimo que fala outros sobre a fazem a vida mesma de Dimas, coisa. que ele não foi Por um suicídio isso inconsciente. Pá, botei, já saiu. existem os livros Encontrei sagrados, os livros Aí mediúnicos, eu vou ler porque essa até a parte, própria porque é pessoa muito que faz sentido, ali, pra ela gente não ver é o perfeita. seguinte, Ela tem aquela como vale a pena a missão gente mediúnica fazer o porque ela bem, como precisa. vale E a pena todas a as gente poder mensagens, o trabalhar próprio com o Divaldo bem, Franco ali fala Deus que a registra Joana tudo, de Ângeles assim como na falou, história do olha, as Vale mensagens primeiro são registrou para você, porque ele o dizia, que o nossa, eu escrevo para inconsciente todo dele mundo e estava você não lá, escreve nada para mim. Aí a Joana de tentando Ângeles diz, escapar, meu querido, fugindo tudo que eu daquilo, dito é como se primeiro para ninguém você. viu, ninguém sabe, E aí ninguém a pode me espiritualidade acusar, aqui eu já que percebi a própria isso. consciência da Muitas pessoa das que está acusando mensagens ela, que a gente fez para Da mesma vocês, forma, o Dimas estava em elas me paz, porque alfinetavam, a porque eu consciência dele estava errava num tranquila certo pelo bem que sentido, ele fez, o mesmo que espírito isso ia lá tenha e custado muito caro carinhosamente com a me saúde dava um do corpo dele. conselho Olha barra só. puxão de orelha. Aí eu dizia, nossa, Mas se Alisson, Dimas esse não foi pra mim. aproveitou todo o tempo que E era dispunha, engraçado né, que meu ele filho tinha falou, um não costume terá que também agora ele não desperdiçado tem. a Ele falava assim, oportunidade, como acalma-te. aconteceu a mim E eu mesmo, achava aquilo estranho, porque não é uma linguagem do jovem, e o né? interlocutor estampou um semblante Acalma-te, ele leve sempre falava quando eu sorriso e ficava nervosa. acentuou compassivo. E aí aquele dia eu tava O muito Jerônimo, brava. não conheço Eu seu digo meu passado, filho a André, semana e inteira, acredito que as melhores acalma-te. intenções Falando terão assim, movido suas na atividades zoeira, no né? pretérito. Falava e dava risada, a gente via que ele tava A brincando, mas situação não do era amigo uma que nós palavra muito formal referimos, pra ele. porém, né, é E muito aí clara. veio Agora, uma mensagem da Dimas não Endora, e o conseguiu título era preencher toda a Acalma-te, cota de tempo que lhe era né? E aí ela lícito falou que utilizar, precisava falar em e ela estava dando virtude do risada. Olha, ambiente de e ela é um sacrifício que ser lhe dominou nos crístico já, dias, na né? existência a E aí termo, ela foi falando, acabando ela a ficou ali encarnação. presente na minha casa uma Acostumado semana, desde a até que ela deu a infância à luta mensagem, sem né? E mimos, eu realmente me desenvolveu acalmei, o porque eu estava corpo entre muito nervosa, deveres estava e precisando resfriar abnegações o radiador, né? incessantes. Então ela pegou Desfavorecido de e qualquer pelo meu filho vantagem ela disse, ó, tô material no aqui, princípio, eu tô conheceu aqui. E depois ásperas que passou essa obrigações mensagem, ele para parou com ganhar essa a mania. intimidade com as Né? Foi leituras passando a mais mensagem, parou com a simples. calma-te dele, né? Então Foi não era uma coisa entregue tão dele ao assim. serviço rude. Né? Então eles Entregue ao sempre estão perto serviço da rude. gente que tem que No estar verdor receptivo. da Tem mais mocidade, informação aí, meu querido? constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas, no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro,
Atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente, e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Aí contou, né? Daí interrompeu, pode falar. O que você achou? Legal, né? É bom, né? Isso. Pois é. Um pouquinho. Vamos parar um pouquinho aqui. Achei muito interessante aí. Não, é que agora travei. Porque quando tem revelação científica nos livros espirituais, eu fico louca. Olha só. Cara, cirrose aí que ele tem, né? Uma cirrose, ele não bebia. Ele era um cara do bem? Era um cara do bem. Só que ele se importava com as críticas e ataques. Ele não se magoava, ele não desejava o mal para as pessoas, mas ele ficava triste demais. Ai, por que estão me atacando? Ai, eu estou fazendo bem, por que as pessoas estão fazendo isso? Só que assim, como o Jerônimo disse ali, ele já era uma pessoa do bem, a pessoa não evolui de um dia para o outro. Só que como ele ficava muito chateado com os ataques, com os haters da época, que não tinha internet, mas atacavam o trabalho dele, a mediunidade dele, ele ficava muito melindrado, muito chateado. E isso atacou o fígado dele.
criou aí uma espécie de um câncer, né? Um tipo de uma cirrose é um tipo de um câncer, não deixa de ser. Sem beber, destruiu o fígado. Então, quando a gente se magoa demais, quando tem ataques de todos os lados, ataca o fígado dele. Então, assim, qual foi o problema aí? As pessoas que atacaram vão ter responsabilidade sobre isso, e ele por ter aceito isso, porque ele não estava ainda com o mundo emocional fortalecido para dizer, não, tá tudo bem, né, eles estão atacando e tá tudo bem. Não, para ele não estava tudo bem. Então, assim, sofreu muito, né, alguém que nasceu na pobreza, que teve que trabalhar cedo, que casou cedo, né, que formou família cedo, dormia mal, comia mal e ainda se importava, né, se magoou com um ataque dos outros, consumiu o próprio organismo. Então, assim, tem casos semelhantes. E é bacana quando tem essas revelações, porque às vezes tem pessoas sofrendo com a mesma doença. Eu conheço uma pessoa que está sofrendo mais ou menos nessa mesma situação, por isso que eu travei aí, né? Mas eu não posso citar por razões éticas, mas tem uma pessoa que está sofrendo da mesma situação e agora eu sei a razão. E realmente é uma pessoa que é muito atacada por várias pessoas, só por inveja mesmo. Só porque tem, só porque tá tudo bem ali financeiramente falando. E é uma pessoa que se importa, então, né? Então, assim, mas eu não tenho liberdade para falar, né? Eu só conheço, né? E cabe nos orar para que, né, as coisas melhorem, porque se continuar se importando, realmente vai agravar a situação. O coração, o fígado, o estômago, né, se ressentem muito da mágoa, da raiva, quando a gente sente, às vezes a gente não sente raiva da pessoa, mas a gente sente muita tristeza pelo que ela nos fez, que é o caso desse Dimas. Ele não era mau a ponto de desejar o mal para as pessoas, mas a tristeza que ele sentia, somando com o fato dele dormir mal, o fato dele ter sofrido a vida inteira, o fato dele comer muito mal, subalimentado. Então tudo isso foi somando, né, e acabou destruindo aí a situação física dele. A minha mãezinha dela, eu posso dizer, né, ela estava com muitas dores e, enfim, sentindo sintomas, dores, fraquezas, enfim. E aí ela, eu acho que eu tenho alguma coisa muito séria. Eu falei, olha, não é uma coisa tão séria. O que está te matando é os nervos, é o estresse. Você não está com câncer, você não está com nada disso. Mas o teu corpo está sofrendo o impacto da mágoa, do estresse, da preocupação. E aí ela foi fazer exame, porque ela pensou que era uma coisa muito grave. Não que não seja assim, ela tem anemia profunda, teve uma bactéria no estômago, uma bactéria no intestino. Então não era aquilo que ela estava pensando. Mas olha só, né? O sistema imunológico fez greve. Não vou cuidar do teu fígado, não vou cuidar do teu estômago, não vou cuidar do teu intestino, né? E vou ficar com sangue anêmico. Por quê? Inconscientemente, quando a pessoa tem muitos problemas e ela diz assim, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu tenho uma doença grave, inconscientemente, mesmo que consciente, a pessoa diga assim, não, eu não quero ter uma doença grave. Inconscientemente a pessoa está dizendo, olha, não mexam comigo, me deixem em paz porque eu não estou bem e eu não quero que mexam comigo. Assim, eu estou cansado de sofrer, então eu prefiro ali ter uma doença para ter uma muleta para não sofrer. Então, assim, e aí o corpo reage, o corpo diz, bom, se uma doença vai te dar o descanso que você precisa, eu vou providenciar isso para você, né? E não é vitimismo, não é que a pessoa seja má. O nosso cérebro, ele sempre trabalha para a nossa felicidade, só que às vezes ele dá o jeito errado, ele entende errado a mensagem, porque é possível ser feliz pela saúde, pela prosperidade, mas quando a pessoa não entende, não acredita nisso, o cérebro diz, você vai ser feliz de qualquer jeito, porque eu estou aqui para te proteger. E aí acaba protegendo através da miséria, da doença, entende tudo errado, né? Porque a consciência é uma coisa, o cérebro é outra. O cérebro trabalha em prol de uma consciência. E se a consciência é mal formada, o cérebro vai fazer besteira. Né? Então é por isso que a gente precisa desenvolver a consciência, desenvolver o próprio eu, para o eu que governa o cérebro, governar o corpo bem certinho. Então isso é bem bacana, para a gente poder, né, elucidar. Foi muito interessante saber o que a mágoa pode fazer. E quando muitas pessoas atacam alguém, pode adoecer essa pessoa. Quando a pessoa vai lá hatear na internet, ela não sabe se aquela pessoa vai entender aquilo, ou se aquela pessoa vai cometer suicídio, ou aquela pessoa vai desenvolver um câncer hepático,
um câncer no estômago, tudo né, que a gente faz na vida, um Deus problema sabe por que cardíaco, faz, o sentimento que a gente faz, então assim, qual é a nossa e essas pessoas vão ser intenção, responsáveis, né? porque Deus, ele realmente computa tudo, como no caso do tudo padre, ele sendo diz, registrado em eu tempo era que a padre, gente sim, possa você era fazer um padre, mas você registro na engravidou uma nossa moça que se consciência suicidou e porque onde ela você não esteja em assumiu ela. paz, Assim, para tudo que é computado, tudo que a gente no faz é momento onde a computado, gente não for só aquilo que rever aparece. nossas ações, o que fizemos na Terra, tenhamos motivos de nos orgulhar pela forma com que vemos o próximo, pela forma com que trabalhamos, pelo que bem que fizemos, pelo cuidado que tivemos, né? Pela gratidão que tivemos, pelas oportunidades que Deus nos deu de cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da consciência, cuidar melhor das pessoas que nos são próximas, cuidar do mundo e assim por diante. Elinha, considerações finais? Isso, isso, com certeza. Um abraço para todos, que Deus abençoe cada um e gratidão por mais um bate-papo com os produtores do canal. Até mais, pessoal. Tchau. Considerações finais, agradecer pelo nosso bate-papo aqui, convidar todos a estudarem, né, as obras de André Luiz, que são acessíveis a todos, tem PDF, tem audiolivros, tem o estudo com o outro André Luiz lá, que trabalha no canal Espírito da Letra, né, estudar os livros em geral do Chico, né, A Caminho da Luz, eu recomendo, Brasil, Coração do Mundo, né, Pátria do Evangelho. Eu convido as pessoas a estudarem, né, algumas obras do Chico, que trazem muitas informações históricas, científicas, espirituais. Convido também as pessoas a lerem também a trilogia Sadraque, né, o livro Continua Existindo, o livro, né, Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação, Acima do Céu. Convido as pessoas a lerem, né, outras obras também, mas essas que me vêm na mente nesse momento, né, para que as pessoas estudem o que nós falamos, mas estudem por elas mesmas. Criem o hábito por vocês mesmos. E agora com a inteligência artificial, você digita o trecho, você encontra. Ela é excelente para fazer resumo de obras, porque às vezes você vai fazer um resumo, mas não para tapear o professor, mais uma vez, mas para você ter o desejo de estudar. Opa, essa obra fala disso, sintetizei.
Agora eu me interessei, eu vou lá ler o livro inteiro. Não se contentem com resumos. Não aceitem informação condensada, mergulhem mais profundo. Vai ser bom, porque vai criar um pensamento crítico e próprio. Bebam direto da fonte. Não peguem tudo pronto. Curtam o nosso canal, compartilhem sim, mostrem para os outros, mas estudem por vocês mesmos. Adquiram conhecimento próprio. Essa é a minha consideração final. Um abraço para todos.